Olá, seja muito bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje você está vendo novidades, está vendo que nós estamos num cenário totalmente diferente, mas eu já vou colocar aí para você o cenário aberto para você conseguir conferir o nosso novo cenário, totalmente especial e preparado para você se sentir em casa, para você conseguir aí aproveitar um pouquinho mais os nossos conteúdos. Então, nós fizemos esse cenário totalmente especial para você. E para inaugurar esse cenário, para falar com vocês hoje, nessa noite, eu tenho aqui uma pessoa que para mim ela é muito especial, ela é incrível, na verdade. Eu tenho aqui então a Gabi. Gabi, seja muito bem-vinda ao BeiraCast. Oi, tudo bem? Boa noite. Feliz sábado, né? Já estamos aí às Feliz 6 horas da sábado. sexta. Estamos aí com um pouquinho mais de 4 meses de projeto. Sempre eu estou nos bastidores, então participar aqui é uma grande honra. E para vocês aí, então, o nosso novo cenário, nosso novo estúdio, inaugurando aqui, né, para vocês, então, que você possa se sentir em casa e aproveitar aí o assunto de hoje, que é muito importante. O assunto de hoje, então, é um assunto que vai mexer com a sua cabeça, porque nós vamos falar de superação, nós vamos falar de transformação de vida, nós vamos falar de reconstrução de relacionamento com Deus. E eu quero que você conte então, Gabi, pra galera quem é você, o que você faz, pra gente começar a entrar no nosso assunto, então. Vamos lá então. Eu me chamo Gabriela, sempre falo que eu me chamo Gabi. Minha mãe sempre me corrige. Meu nome é Gabriela, eu tenho 25 anos. Eu sou formada em publicidade e propaganda, tenho pós em neuromarketing. Estamos aí, eu trabalho diretamente com o BPO comercial, então uma área aí conjugada com a publicidade, né? E é muito especial pra mim. Legal, legal. Então eu quero que você conte um pouquinho da sua história de superação. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse assunto de superação, de transformação espiritual e tudo mais. Então eu quero que você conte um pouquinho da sua história de superação, como que era a Gabi no momento da depressão, antes da cirurgia, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Claro, vamos lá então. Tudo começou ali um pouquinho depois de 2020, né? Em 2020 eu me casei com essa pessoa. Então, ali em dezembro de 2020 nós nos casamos. E, na verdade, este ano de 2020 num todo, ele foi um pouquinho conturbado. Por quê? Eu cresci num ambiente familiar que era um pouquinho voltado a essa pressão para você ter um corpo ideal. Por quê? Tinha um porquê disso. A minha mãe, ela é obesa, né? Ela passou pela obesidade, ela não queria que isso fosse replicado para os filhos. Então era um pouquinho mais duro essa questão de alimentação em casa, tinha essa questão, ó, cuidado com a alimentação. Era com amor. A gente sentia que era por, olha, meninas, vocês não precisam chegar onde eu cheguei. Por muitas vezes a gente ouviu isso, né? Uhum. Então, a gente sempre teve esse cuidado. Eu e minha irmã, né? Infelizmente, minha irmã também passou pela obesidade, também venceu essa questão. Então, a gente teve sempre essa questão em casa um pouquinho mais difícil. Então, naquele mês de 2020, naquele ano em específico, ali de novembro, dezembro, foi muito difícil, porque eu ia me casar. E eu tinha que casar com o corpo perfeito, no vestido perfeito, como uma princesa. Então, foi onde os remédios iniciaram na minha vida, né? Essa questão aí de tomar medicamento sem precisar foi muito, muito difícil. Então, ali no ano 2020, eu iniciei essa medicação. Não vou aqui falar qual medicação, nem nada do tipo, mas foi medicação aí para emagrecimento. Então, ali, em dezembro, eu ainda falei com os meus pais, falei, olha, tô tomando essa medicação, foi errado, mas esse foi meu último comprimido. Vou me casar e já era. O que aconteceu? O efeito rebote, né, galera? Em janeiro ali, foram 12 quilos em uma semana que eu engordei sem a medicação. Então foi um efeito rebote, eu não tomava mais, senti muita saudade dos remédios, senti muita dependência mesmo. Então foi um ganho de peso aí exorbitante. E eu vou confessar que daí em 2021 eu desleixei mesmo, já falei, já engordei os 12 quilos mesmo, então agora eu vou viver minha liberdade alimentícia, se é que existe esse termo. Então foi bem escancarado mesmo, não vou ser aqui hipócrita e falar que eu só engordei por conta de um efeito rebote, eu engordei porque eu comi muito mesmo, comi de forma muito errada, vivi aí, né, hábitos completamente no qual eu discordo hoje, e no qual isso fez eu engordar quase 50 quilos, né? Foram aí 4 anos, na verdade, de ganho, um pouquinho antes, né? Uns 3 anos e meio aí, até chegar no ápice que foi a questão da cirurgia, né? E nesse processo, então, depois que você já viu que tinha ali engordado muito, você começou a ter alguns problemas psicológicos e espirituais daí, porque isso desencadeou um processo de depressão profunda, e você acabou Sim. tendo depressão profunda ali, e como que isso
de certa forma, atrapalhou sua vida espiritual? Como que era o seu sentimento no meio da depressão em relação a você, em relação ao amor próprio, ao amor a Deus? Sim, a depressão ela veio muito decorrente da autoestima, sim, mas também veio por uma loucura que nós fizemos na nossa vida de nos mudar. Isso é um assunto para um outro podcast, mas nós realmente viramos a nossa vida em 360 graus, mudamos aí do nada, então a gente veio para Joinville, né? Nós morávamos em Castro, no Paraná, e tivemos essa repentina mudança. E eu fiquei longe dos meus pais, no qual eu tinha um vínculo, né, dos meus pais e da minha irmã, eu tinha um vínculo e tenho muito grande. E desprender disso, depois de 20 anos, no qual a gente nunca ficou separado tanto tempo, foi muito difícil. Então, nós chegamos aqui sozinhos, sem ninguém, então isso foi uma queda muito grande também. Mas eu já não me enxergava como Gabi. Então, essa questão do peso veio muito, 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 muito em conflito, porque eu me sentia um outro alguém. Então, isso desencadeou a questão da depressão, né? Eu fui diagnosticada, então, com depressão severa e transtorno dissociativo de ansiedade, né? Então, eu tinha as duas coisas juntas. Então, foi um período no qual eu sofri muito. Foi muito difícil. E no qual, infelizmente, eu acabei me afastando de Deus. Mas não porque eu sentia raiva de Deus por me trazer esse diagnóstico. Eu me afastei porque eu realmente não tinha forças pra nada, galera. Eu realmente era um ninguém. Literalmente, não tinha força pra colocar roupa. Tá? As pessoas me encontravam na minha casa, deitada numa cama, com uma cobertinha por cima, e quando tinha cobertinha, porque eu não tinha força pra subir a coberta, era realmente isso. Então eu não tinha força pra nada. Não era aquele clichê, né, que algumas pessoas falam, eu tinha depressão pra uma coisa e pra outra não. Eu não tinha pra nada. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia ir pra igreja, eu não conseguia ver amigos, eu não conseguia lidar com meu marido dentro de casa, por muitas vezes eu pedia espaço e silêncio, porque realmente eu cheguei no fundo do poço. E como que foi pra você sentir esse silêncio de Deus no meio da depressão? Porque às vezes em algumas situações da nossa vida, e isso eu posso estar falando pra você aí que talvez esteja sentindo o silêncio de Deus, porque às vezes a gente pede tanto pra Deus, pede tanto a ajuda de Deus, e às vezes a gente sente o silêncio. E o silêncio às vezes dói, né? O silêncio às vezes dói, mas a gente tem que entender que o silêncio de Deus às vezes também é uma resposta. E como foi pra você sentir esse silêncio de Deus no meio da turbulência que você estava passando ali da depressão? Eu não vou falar que foi fácil, que foi super confortante, porque nós precisamos ser sinceros o tempo todo em nossa vida, né? Então foi algo muito pesado pra mim. Na verdade, foi o que mais me levou para mais abaixo do poço. Foi muito difícil, porque eu realmente sentia que a única pessoa que sempre esteve por mim, que foi o que a gente sempre ouviu, que nós sempre acreditamos, não estava ali. Porque eu pedia, eu suplicava, eu falava, Senhor, por favor, me ajuda. Né? Eu reconheci que eu precisava de ajuda, eu procurei terapia, eu procurei medicação, eu fui sim tratada, né, para que isso viesse a amenizar, mas eu não sentia o amparo de Deus, eu não sentia a resposta de Deus, eu não sentia que Ele realmente estava ali com o braço estendido. Então, passar pelo silêncio de Deus, eu acredito que foi uma das piores fases da depressão, porque eu senti mais sozinha. Literalmente, eu entendia que tinha um silêncio, na verdade, eu não sei o porquê. Tem porquês que eu sempre falo que nós só vamos descobrir no céu, e eu tenho certeza que eu vou fazer essa pergunta pra Deus, o porquê eu precisava passar por tudo isso, porque eu precisava sentir o silêncio dele pra minha fé ser fortalecida, mas foi muito difícil. Foi a fase mais difícil da depressão, eu tenho certeza, que foi a parte de cadê Deus? E como surgiu pra você a decisão da cirurgia? Porque você estava num momento, pelo que a gente está conversando, aonde parecia que nada daria certo Uhum. mais, um momento onde você realmente estava no fundo do poço, você não sentia a presença de Deus com você, você estava sentindo o silêncio de Deus. E como que veio essa decisão, então? Você sentiu que essa foi uma resposta de Deus? E aí a gente vai falar sobre o desdobrar de tudo, né? Não, com certeza foi uma resposta de Deus, eu estava orando há muito tempo, na verdade, antes da cirurgia, eu já estava orando por uma reeducação, né, ela não foi algo primeira vista. Eu passei por dieta, eu passei com nutricionista, eu passei por programa de emagrecimento, eu tentei sozinho, eu tentei com exercício, comprei programas de emagrecimento, de exercício, de conduta, de tudo. Eu tentei, gente, eu juro que eu tentei sozinha. Eu não conseguia. Justamente pela compulsão, né, alimentar, que eu também fui diagnosticada, esqueci de falar anteriormente, mas também tive compulsão alimentar. Então era um descontrole, era algo hormonal, era algo mental mesmo, que eu tinha assim, muito receio. Então, o que acontece? Eu estava conversando com uma tia, inclusive, um beijo, Lili, você foi o despertar na minha vida, e ela me contou sobre essa associação que existe aqui em Joinville, que é a Obesimor, que realmente é um grupo de pessoas, uma associação sem fins lucrativos, no qual eles se juntam ali para poder estar direcionando a galera para bariátrica.
Então, o primeiro passo era ali no postinho, eu fiz todo o processo. E aí, foi esse despertar. E Que eu realmente e olhei... aí começam os milagres, Aí né? começam os milagres. Realmente... Hoje, para uma pessoa fazer uma cirurgia pelo SUS, é em torno de 2, 3, 4 anos de fila. Eu conheço pessoas que estão há 5 anos na fila e ainda não operaram. O meu processo, desde a primeira consulta com o postinho lá para poder ser encaminhado, eu passei com a cirurgia ali com o próprio cirurgião, foi 1 ano e 8 meses. Com tudo, com tudo. Exames, e são muito exame. E tudo pelo SUS. Eu não paguei nada. Nada, nada, nada. Para falar que eu não paguei nada, foi o acompanhamento com a nutricionista. Eu acabei optando por fazer particular. E depois ela me laudou que realmente aí ela estava colocando ali a credencial dela de que eu estava apta para fazer a cirurgia. Mas de resto, fiz tudo pelo SUS. E foi respostas em cima de respostas. Então, a bariátrica em si foi uma resposta. Porque eu falei assim, senhor, beleza, eu não sei o que é. No começo, até minha mãe, até o Joe mesmo, o meu marido, ele era contra, no sentido assim, Gabi, eu nem conheço o que é isso. Eu levei minha mãe para me acompanhar numa palestra que eles dão lá. É muito, muito certinho mesmo. E ela falou, não, realmente, isso vai mudar a sua vida. E ela ficou convicta de que aquilo era bom pra mim. Então eu falei, Senhor, seguinte, eu preciso de uma resposta. Eu sempre fui muito de pedir respostas pra Deus em orações. Então assim, me mostra. Se tudo der certo, se tudo andar conforme o Senhor quer e realmente sair essa cirurgia, porque é pra ser. Se der errado, se não marcarem, se não der certo, é porque não é pra ser e eu vou tentar aqui de outra forma. Mas deu tudo certo. E no dia 22 de outubro de 2024, eu fiz a minha cirurgia. Já fez 1 ano, inclusive. Um ano já. E como que foi esse pós-cirurgia pra você? Porque, para quem não sabe, galera, existe toda uma reeducação alimentar pré-cirurgia, né? Toda uma parte de dieta líquida antes da cirurgia e tudo mais, e outra dieta pós-cirurgia. Então, muitas pessoas acabam tendo reganho depois, por sem vergonhice, eu gosto de falar entre aspas, né? Mas na maioria das vezes é uma chave, e eu vejo que pra ti isso aconteceu, né? Uma chave virou. E não virou só na sua vida em relação à sua saúde, em relação ao alimentar, mas virou uma chave também, eu vejo que dentro da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus. Então, como que foi essa mudança? Como é a sua vida espiritual hoje, pós-cirurgia, pós-renascimento, né? Realmente é o que eu pedia pra Deus. Eu queria que a cirurgia bariátrica na minha vida fosse realmente um milagre, que fosse uma virada de chave. Porque sim, nós vemos muitas pessoas que fizeram bariátrica que têm sim um reganho de peso, porque não é uma operação que muda a sua cabeça. Ela muda a sua barriga. Ela faz você perder, ela muda lá dentro e alguma coisa muda. Só que é preciso fazer renúncias todos os dias. É preciso você escolher todos os dias. É preciso você abrir mão de coisas todos os dias. A cirurgia bariátrica, galera, ela muda sim concepção, ela muda a sua virada de chave, mas se você não fizer por si todos os dias, é como se você não tivesse feito nada. Eu conheço pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e tiveram 40 quilos a mais de reganho. Literalmente voltou ao que era. Então precisa ter esse cuidado. Então realmente a virada de chave pra mim, para com Cristo, foi quando eu comecei a ver os resultados. E nós aprendemos alguns podcasts atrás que o emagrecimento, ele traz ali um melhor no físico, um melhor no mental e um melhor no espiritual também. E foi onde me despertou, porque passar por tudo isso, eu vi Deus operando literalmente em minha vida, com as mãos dele em cima de mim. Então, o meu espiritual foi assim, elevado, porque eu entendi. Beleza, Senhor, o seu silêncio foi agora o sussurrar nos meus ouvidos, porque eu entendi que o Senhor está comigo. Um podcast retrasado, a Thaís, né, a Cacá, Uhum. ela veio e falou exatamente sobre isso, né, sobre essa questão da tríplice, né, Uhum. tripé, na verdade, né, dos Sim. 3 pilares, que são o mental, o espiritual, o físico, o mental e o espiritual, né, que entra num looping, a gente fala que entra num looping, num paradoxo, porque quando essas 3 coisas estão andando certinho, a nossa vida espiritual vai Com bem, a certeza. nossa vida como um todo vai bem. Então, é muito importante para você, pessoal, e eu quero enfatizar aqui e abrir esse parênteses aqui, que é muito importante nós, como jovens, ter esses 3 pilares alinhados. E a gente já falou no podcast passado. Ah, mas eu deixo para cuidar depois. Não é depois. Não é depois. A gente precisa cuidar agora. Hoje eu tô quase não sendo jovem mais, mas daqui uns anos eu vou acabar tendo alguns problemas, entendeu? Então é muito importante a gente ter em mente que o momento de cuidar é agora. E você despertou para isso, né? Uhum. Depois da cirurgia. Às vezes pode ter sido um processo doloroso, mas fez você virar a chave e realmente ter uma reeducação alimentar, ter uma mudança de vida no tripé. O que mais me machucava mesmo
na parte espiritual em si, era que eu sou apaixonada pela música, né? O meu avô foi quarteteiro, meu pai foi quarteteiro, eu e a Debbie, né, minha irmã, nós também estamos envolvidos com a música. O Joe veio depois, se agregou à nossa família também, é apaixonado, sempre foi também, né, por conta da família dele. Então, eu já estava sentindo que a obesidade, ela estava me trazendo dificuldade no cantar. Então, eu sou soprano, né? Então, eu já não alcançava as notas como antes, eu tinha muita, muita falta de ar, doía. Eu sentia dores pra cantar. Eu sabia que aquilo não era normal. E eu lembro que eu fiquei um tempinho, né? Eu fiquei aí em torno de 3, 4 meses sem cantar. E quando eu cantei a primeira vez, literalmente parecia que já não era nem eu. Eu falei, meu Deus, é o Espírito Santo mesmo que tá me usando com essa bendita voz, porque eu senti que era uma outra coisa. Eu conseguia respirar, eu conseguia usar o diafragma da forma certa, eu conseguia ter controle da minha voz. Então, isso mexeu muito comigo. E hoje, realmente, eu sinto aí que é outra pessoa, outra pessoa. E nesse processo, durante todo esse processo, eu queria que você me contasse alguns momentos que você sentiu realmente a presença de Deus. Nem que seja nas pequenas coisas. Em algum momento que você falou, não, eu tô sentindo que Deus tá realmente conduzindo, que Ele tá mostrando que tá, filha, calma, vai dar tudo certo. Cara, teve muitas coisas. Uma delas, assim, foi o cuidado mesmo, porque eu operei com um doutor, que ele é conhecido, não vou falar o nome dele também, mas ele é conhecido aqui por ser um pouquinho rude, por ser uma pessoa um pouco mais difícil. As aprovações dele pra cirurgia são bem complicadas, mas eu senti o cuidado de Deus até nesses detalhes. Ele era um amor comigo. Ele realmente, sabe, te aconchegava. E ele me falou uma vez: Olha, Gabi, você é nova. E eu enxergo nos seus olhos, eu vou ficar até emocionada, mas é porque realmente ele falou isso, tocou muito comigo. Eu enxergo nos seus olhos a vontade de viver. E eu sinto que a obesidade tá tirando isso de você. Então, eu vou aprovar os seus papéis, eu vou aprovar que você faça, você é nova, você precisa viver, você precisa ter essa nova oportunidade, então eu vou fazer isso por ti. Quando ele falou isso pra mim, e eu vendo as pessoas, ele com 4, 5 anos de filho, eu falei, cara, como que Deus pode não estar presente? Como não pode ser algo divino? O tanto que eu suplicava por isso. A cirurgia bariátrica se tornou um sonho. Fiz um vídeo ali nas minhas redes sociais pra comemorar um ano e inicia com essa frase: A bariátrica se tornou um sonho. E aonde eu ia imaginar que algo assim iria se transformar em um sonho? Eu passei por um período bem difícil nesse começo de ano, né? Eu tive aí uma neuropatia, uma queda aí de vitaminas, por conta de uns conselhos errados que eu recebi de certos profissionais. E eu senti que foi mais o final do poço ainda. Eu tinha certeza que eu ia morrer, tá? Foi, eu acho que, quando a gente entra, assim, nesses meios, é onde mais nós sentimos Deus, né? Deveria ser em momentos felizes também. Mas quando a gente passa por angústias e tempos difíceis, é onde nós mais enxergamos a presença de Deus. Eu tinha certeza, porque eu comecei a ter formigamentos no corpo e ele ia subindo. Eu falei, pronto, vou parar tudo, vou ficar tetraplégica. Foi uma das queixas que o médico disse, um dos diagnósticos prévios que eles passou, que eu iria ter aí uma possível problema na medula, enfim. Então, quando eu cheguei bem perto, assim, e eu tive, inclusive, um problema mental mesmo, né? Que foi, como que é o nome? Uma Amnésia. amnésia. Esse é o homem que lembra das coisas pela gente. Tive uma amnésia local. Então, por um período aí de 20 dias, apagou completamente as minhas ideias e pensamentos. Eu fiquei desesperada, porque eu não lembrava nem do meu trabalho. E foi onde eu lembrei de Deus. Porque eu preciso do trabalho pra me manter. Eu precisava de dinheiro, gente. Eu preciso me alimentar. E eu cheguei, peguei o celular da empresa, eu falei pra minha chefe, olha, Duda, se você estiver vendo. Eu falei, me manda embora. Pode me demitir, porque eu não lembro mais de nada. E foi onde eu orei novamente, mais uma presença de Deus. Eu pegava aquele celular, eu lia as minhas conversas, eu não lembrava de nada. Juro, não pode jurar, mas eu não lembrava. Eu ficava, meu Deus, o que que é isso? Como assim eu vendi isso por 3 anos? Eu sei que foi um período curto, mas eu não lembrava. Eu pedia pra Deus e deu certo. Foi um mês no qual eu consegui vender, eu consegui fazer novamente aquelas ações e hoje já estou aí 100%. Então, assim, foram 2 situações que eu trouxe aqui, de inúmeras, onde eu realmente senti assim, filha, calma, eu tô aqui, do seu lado. Filipenses no capítulo 4, versículo 13 fala: Tudo posso naquele que me fortalece. E eu acho que esse verso é muito verdade nas nossas vidas, porque Sim. a gente precisa confiar em Deus. Sei que às vezes pode você estar passando por um momento muito difícil, e isso acontece. Isso acontece. Não é porque você é cristão que você não vai passar por momentos difíceis. Deus não fala que você vai aceitar a minha salvação e não vai ter momentos difíceis, até porque ele fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então a gente tem que ter realmente essa convicção de que o tudo posso naquele que me fortalece é real.
Com E ela certeza. tem que ser uma verdade na nossa vida. Então, se você tá passando por um momento difícil, e o objetivo desse podcast é esse mesmo, é a gente, através das experiências de outras pessoas, fortalecer a fé, através das nossas experiências, a gente fortalecer a fé. Por isso que eu sempre falo no começo do podcast. O podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo. É o corriqueiro. É onde você precisa ter Jesus na sua vida. Então, confie. Às vezes pode ser que esteja passando por um momento difícil, mas confie. Ele sempre vai estar ali para te ajudar. Assim como ele teve na sua vida, né? Com certeza. Não, foi o período mais inovador da minha vida. É estar vivendo essa fase hoje, que é a melhor, sem dúvidas. É incrível. Mas ainda assim, porque eu consegui fortalecer minha fé em Cristo. Foi por conta de momento difícil? Foi por conta de, ai, nós damos valor quando nós perdemos certas coisas? Sim. E isso foi real na minha vida. Né? Não vamos ser hipócritas e falar que nós só vemos Deus em coisas boas, porque Ele também pode estar presente conosco nos tempos difíceis. E é uma verdade, então, que hoje você sente que tudo mudou por dentro e por fora. Ai, com certeza. Muito mais por fora, né? É, gente, foram 44 agora quilos perdidos. Pode parecer pouco, Perdidos não, eliminados. eliminados, porque quem procura acha. Ó, essa aí é uma dica pra você. Nunca fala, eu perdi 5 quilos. Você eliminou, porque se você perdeu, é porque você vai achar em algum momento. Então, assim, é vida nova, né? Hoje eu sou uma pessoa aí completamente diferente na minha alimentação, eu me cuido bastante. Exercícios físicos também. Voltei ao meu vício primário aí, que era a questão da leitura, né? Eu estava muito, muito viciada em celular, porque eu já não tinha nem disposição para ler, que foi e sempre foi um hobby muito grande para mim. Eu não tinha nem coragem de pegar um livro. Hoje voltou esses hábitos. Estou deixando mais de lado o celular, então assim, muita muita coisa boa aí acontecendo. Como que foi pra você voltar a ter amor próprio? E como você voltou a ter amor próprio em Deus? Porque eu acredito e eu sei, né? Acredito não, eu sei, eu passei junto contigo. Nesse processo da obesidade, você acabou perdendo o amor próprio. A gente falou sobre isso há Uhum. pouco. E como foi pra você ter esse amor próprio novamente? E voltar a ter o amor próprio com Deus? Na verdade, não é nem que eu deixei de ter amor próprio, né? Essa palavra nem existia no meu vocabulário mais. Eu já nem sabia o que era isso. Eu vivia numa casa onde não tinha espelhos. Eu realmente, quando eu me mudei de casa, a primeira coisa que eu fui foi no banheiro pra ver até onde o espelho dava. E dava aqui no meu nariz. Falei, amei. Fui nos quartos, não tinha espelho. Fui no escritório, não tinha espelho. Fui nos outros cômodos, não tinha espelho. Eu falei, é aqui mesmo que eu quero morar. Um lugar onde eu não me veja. Por muitas vezes isso foi real. Eu fugia de fotos, que eu sempre amei. Eu fugia de encontros. Eu usava roupas largas. Eu sempre me escondia. Então, quando eu comecei a ver que isso era real, eu tinha uma posição certinha pra fotos. Eu me inclinava pra frente e eu colocava o corpo pra trás porque eu sabia que aparecia só meu rosto e daí não aparecia o corpo inteiro. Então, assim, são estratégias que nós usamos pra não nos aparecermos e foi onde eu vi, cara, alguma coisa não tá errada. Não tá certa, tá errada. Então, quando eu voltei a tirar fotos, quando eu voltei a me olhar no espelho e falar assim, nossa, eu acho que alguma coisa aqui tá sendo diferente. Eu acho que eu tô me sentindo bonita. Foi realmente muito legal. Foi onde eu percebi que o nosso templo, ele realmente, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Exatamente. Foi onde eu entendi. Ai, mas você não vai pra igreja desde quando você é criança? Sim. Mas foi no momento de dor onde eu percebi que, cara, isso daqui não é meu. E é assim que eu vou levar? É comendo lanche, pizza e doce todos os dias? É tomando refrigerante feito doida? É não me cuidando? É passando por estresse diário, sem buscar Deus nas situações corriqueiras do dia a dia, a gente esquece, vai pedir só quando tá lá no fundo. Então foi realmente quando eu senti que o meu corpo era templo do Espírito Santo que eu falei: "Não, agora isso vai mudar". E até agora tá um pouquinho demais, né, eu acabei isso é certo na bariátrica, tá, se você fez bariátrica, você sabe o que eu tô falando. Nós transferimos o vício da compulsão alimentar para outras coisas. Então tem pessoas que infelizmente acabam trazendo para os vícios na bebida, onde tem o reganho, enfim, mas não vem ao caso. O meu foi transferido para exercícios físicos. Tem os lados bons, sim, mas tem os lados negativos também, né. Eu tô um pouquinho bitolada, tô trabalhando para isso, mas aí é algo que é bom, né? Pelo menos não é É, numa pizza, num lanche. mais ou Mas menos, tô né? trabalhando, gente, prometo. Mas eu tô bem viciadinha, viu? Mas o que importa é que você teve uma transformação. Não, com E certeza. tem um versículo aqui que eu acho muito legal, que cabe bem nisso, que é 2 Coríntios 5,17, que fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, não é por você, não é pelas suas forças, não é porque Sim, você tomou a decisão, porque você quis. É em Cristo, Deus encaminhou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então é muito importante, porque a gente vê que Deus conduziu tudo e Ele faz a com transformação, né? certeza. A gente tá encaminhando pro final, tá estourando o nosso tempo.
mas eu queria que você deixasse uma última mensagem para a galera. Se eles devagaram, foram para Nárnia e voltaram nesse meio tempo, uma mensagem que eles possam, então, levar para a vida deles e entender em relação a essa transformação, a confiança em Deus no meio da turbulência, no silêncio de Deus. Sim, vou falar nessa câmera aqui, né? Isso, na sua câmera ali. Olha, na verdade, essa é uma mensagem de alguém que esteve no fundo do poço, né? Não é alguém que imagina como deve ser lá. Então, o que eu falo pra você é que eu sei que você tá sem forças, abatido e desgostoso com a vida mesmo, que eu sei o que é sentir esse não pertencimento mais ao mundo. É só uma forcinha, só levanta o dedo assim. Você nem precisa fazer muita força, você nem precisa levantar da cama, porque Deus já está com o braço estendido pra ti. Então, entenda que os planos dele são sempre maiores e melhores que os nossos. Talvez você não entenda por que aqui, porque eu também não entendo porque eu passei por tudo isso. Mas lá no céu nós teremos a oportunidade de olhar pra ele e perguntar: Deus, você pode me explicar o que aconteceu? E na verdade, né, estaremos logo aí num lugar onde não haverá mais pranto nem dor. Então, seja forte, seja corajoso e Deus lhe trará a vitória. Olha só. Romanos capítulo 8, versículo 28 fala assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. A gente precisa confiar. Falando para você que está aí do outro lado da tela, nos assistindo, você entregou sua vida para Deus e você confia em Deus, Ele tem o melhor para você. Às vezes nós como seres humanos, nós temos a grande tendência de querer apressar as coisas, nós temos a grande tendência de não confiar, nós temos a grande tendência de tentar colocar Deus dentro de uma caixinha e fazer com que Deus seja o mago dos magos e faça a nossa vontade. Mas na verdade a gente precisa confiar que Ele está sempre fazendo o melhor para nós. Com certeza. Talvez se você não tivesse passado por todo esse processo doloroso, desde a sua obesidade, depressão, até o processo doloroso da cirurgia, que é um processo doloroso, não é fácil. Talvez você não tivesse uma reeducação alimentar como você tem hoje. Sim. Talvez você não tivesse uma rotina de exercício físico como você tem hoje. E isso reflete totalmente em mim, porque eu sou seu marido e eu acompanho. Às vezes eu não tô afim, fico no carro esperando. É muito raro, mas às vezes acontece. É isso, maridos apoiem a sua esposa. Ele me É, leva na academia e fica no carro, mas ele me leva. mas no geral, isso acaba se espalhando e fazendo com que outras pessoas sejam influenciadas por isso também. E esse é o objetivo desse programa, eu já disse aqui. Então é muito importante nós sempre confiarmos em Deus e termos certeza que Ele está fazendo o processo certo. E Ele fez. Essa virada de chave na sua vida foi porque Deus queria te ensinar alguma coisa, eu tenho certeza que Ele ensinou. Amém. Então, galera, confie em Deus. Confie em Deus que Ele fará o que for preciso pro seu bem e pro meu bem. É isso aí. É isso. Obrigado, Gabi, por ter estado aqui com a gente, por ter falado um pouquinho da sua vida, ter compartilhado um pouquinho da sua experiência, ter compartilhado um pouquinho da sua história de superação. E o meu muito obrigado por você ter estado aqui mesmo. Eu que agradeço, foi incrível. É isso aí, então, galera. Esse foi mais um BeiraCast. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E eu vou pedir para você também dar um joinha que tá aí embaixo. Para você não custa nada, mas para mim é muito, muito, muito bom. Então já deixa o joinha aí, dá um like. E a gente se vê então na semana que vem no nosso novo estúdio, mas o horário é velho e o dia também é o dia velho. Sexta-feira às 18 horas no nosso novo estúdio. Vejo você semana que vem. Tchau, tchau.